Floresta dos Ais, de Gondim da Fonseca, voz Iba Mendes. Era uma vez um lenhador chamado Simão, que vivia muito pobremente com uma filha de nome Felisbela, criatura formosa entre as formosas, que tinha por madrinha a melhor de todas as fadas. Se bem que nunca passassem fome, porque Felisbela auxiliava o pai fazendo bordados e costurando para as famílias ricas da redondeza. Nunca lhes sobejou dinheiro na arca, e nunca lhes foi possível, portanto, tratejar com lindos móveis a casa humilde onde moravam, construída à meia encosta de um morro. No outro tempo existia lá uma pedreira, mas desde que certo dia, ao deixar o trabalho, os operários viram cair do alto da montanha brumosa um grande plátano aos gritos, como se fora humano, todos fugiram transidos de medo e não voltaram a desbastar a penedia. Simão aproveitara aquela debandada para construir em lugar seguro e livre a sua choupana de pobre. É certo que, por noite alta, escutava partirem do topo da montanha ais prolongados e agudos, a que se misturava ao sibilar de uma ventania furiosa. Não sabendo, porém, a que atribuir semelhante fenômeno, o lenhador acreditava ingenuamente que, fosse o que fosse, a madrinha de sua filha o livraria de todos os perigos. E nesta crença vivia sossegado a sua vida difícil, pouco se lhe dando do futuro. Ora, um belo dia, tendo o rei de oferecer um banquete para festejar o casamento da princesa mais velha, o cozinheiro do palácio chamou Simão e disse-lhe: preciso que me tragas, dentro de 30 dias, lenha suficiente para eu cozinhar um jantar para 5.000 pessoas, pois vem esse mundão de gente assistir ao casamento da filha do nosso soberano. Senhor, retrucou Simão, as matas foram devastadas 20 léguas ao redor, quando na última guerra o exército do rei passou como um tufão em busca do inimigo. Por mais que me esforce, creio bem que não poderei conseguir em tão pouco tempo aquilo que de mim exigis. Procurarei, no entanto, servir-vos nos vossos desejos. Agradeço a tua bondade, e crê que se me trouxeres a lenha de que preciso, darei com que fartamente mobilize a tua casa. Partiu Simão satisfeito com a promessa do cozinheiro do rei, imaginando já a sua choupana toda agarrida, com lindos móveis estofados e brilhantes de lustro. Chegou a casa, contou a Felisbela o sucedido e, cheio de júbilo, mal cabendo em si de contente, chegou a casa, contou a Felisbela o sucedido e, cheio de júbilo, mal cabendo em si de contente, foi com o machado ao ombro. Chegou a casa, contou a Felisbela o sucedido e, cheio de júbilo, mal cabendo em si de contente, foi com o machado ao ombro cortar lenha para o jantar do casamento da filha mais velha do rei. Mas durante todo o santo dia mal pôde abater uma dúzia de árvores. Surpreendeu-o à noite a meia vertente da montanha brumosa, assim chamada por ter o cume sempre envolto em brumas densas. Cercava-a um prestígio de lenda, e nunca ninguém lhe devassara o topo, com receio dos gênios maus que a habitavam, segundo se dizia há longos anos, dilatados séculos. Entristecido pela falta de lenha e prevendo que, mais tarde ou mais cedo, chegariam para ele e para sua filha tempos escuros de miséria, Simão estacou no flanco da montanha e considerou a cumeada que se erguia escondida num círculo de névoa. E se eu tentasse subir, talvez que lá encontrasse o que procuro.
Dito e feito. Quando chegou ao cimo, rompendo a neblina cor de leite, deparou com uma vastíssima floresta cheia de árvores velhas, que se perdia num planalto de léguas e léguas de extensão. Radiante, porque para ele aquilo era um tesouro verdadeiramente inesgotável, julgou-se por um momento mais poderoso do que o próprio rei. E depois de alguns minutos de muda contemplação, elevado diante daquela vista maravilhosa, puxou do machado e cortou a esmo diversos ramos grossos, que arrastou para casa, a fim de ir amontoando a provisão que lhe fora encomendada. Dormiu contentíssimo. Ao despertar, quando olhou para o quintal, porém, não avistou nenhum dos ramos que trouxera. Corja de ladrões, monologou, deixa estar que eu vos pego. E na noite seguinte, tendo empilhado diante da choupana grande quantidade de lenha cortada na montanha brumosa, ficaram acordados ele e Felisbela, na esperança de apanhar em flagrante algum ratoneiro. Mas qual não foi o espanto de ambos quando, ao dar meia-noite, viram os ramos desempilharem-se por si mesmos e voar pela encosta acima, sem que ninguém os levasse, soltando gritos. Corramos, pai. Há aqui grande mistério que é preciso descobrir. Felisbela, a quem a fada, sua madrinha, ensinara alguma coisa de arte mágica, pediu ao pai que a acompanhasse na perseguição que ia fazer esses estranhos fugitivos. Simão, extremamente curioso e sem receio de coisa alguma sobrenatural, não se fez de rogado e foi correndo com a filha atrás dos ramos que gemiam e voavam. Chegado ao alto da montanha, esconderam-se numas escarpas de rocha, e daí observaram claramente que as árvores da floresta se torciam como entes humanos, soltando gritos de angústia, enquanto uma legião de anões, armados de vergas, as açoitavam. Acesa em ira, uma anã, corcunda e zarolha, espetava um fuso de ferro num pinheiro moço. Felisbela disse ao pai que a esperasse a meio da montanha, pois iria lutar a luta de morte com o rei daqueles malvados anões. Simão, obedecendo, principiou a descer, e ela então, avançando para o homúnculo barbado e feio que comandava os demais, assim falou com voz firme, traçando no ar uns signos cabalísticos. Conjuro-te pelas 7 estrelas de fogo que iluminam dia e noite o reino das fadas, a que mande cessar estes açoites e desencante estas árvores encantadas pelo seu poder maligno. Não desencantarei estas árvores encantadas, ó mágica temerária, bradou o anão com voz terrível, e eu te vou já mostrar se tenho medo de ti. Dito isto, voou para a moça transformado em águia. Felisbela, porém, transformou-se em condor e pô-lo em fuga, tornando depois a forma humana, transformando em tigre ferocíssimo. Mas no mesmo instante ela se converteu em pedra, e o tigre partiu os dentes carniceiros ao acometê-la, todo danado de raiva. Guinchando-se de dor, o perverso anão mudou-se em clava e ia esmigalhar a pedra em que se converte a filha do lenhador, quando esta, fugindo ao golpe, rolou pela encosta abaixo e voou para junto de Simão, transformada numa andorinha ligeira. Pai, disse Felisbela ao entrar em casa com ele, é preciso que eu procure a fada, minha madrinha. Só ela poderá vencer o anão e desencantar aquelas árvores que gemem há séculos. Só ela é que possui todos os segredos da magia, eu não. Vai procurar tua madrinha, vai, retrucou Simão, e que sejas bem-sucedida nessa empresa. Felisbela vestiu seu vestido branco tecido no país dos sonhos
que lhe dava a propriedade de voar por cima de toda a folha, e mais do que depressa dirigiu-se ao palácio de sua madrinha, todo feito de pedras preciosas. A boa fada, assim que ouviu a narração da sua filhada, e soube que ela pretendia desencantar a floresta dos ais, apressou-se em dizer-lhe com profundo desânimo: creio que nada poderemos contra esse anão de que falas. É rei da Ilha das Panteras e protege o Barbalim, que é de todos os gênios maus o mais extraordinariamente poderoso. Para desencantar a floresta é preciso matar o anão, e para matar o anão é preciso quebrar-lhe um ovo de gaivota branca, bem no meio da testa, quando de noite ele estiver a dormir o terceiro sono. Tentemos, no entanto. Não dissimularei que muito desejaria dar cabo desse carrasco. Todas as fadas minhas amigas o detestam, e a muitas ele já tem causado desgraças. Voaram dali até uma praia longínqua, e tendo lá apanhado grande porção de ovos de gaivotas brancas, subiram ao lusco-fusco a montanha brumosa, no cimo da qual ficava o extenso planalto onde se alongava a floresta dos ais. Era quase noite, e a essa hora não dormia ainda o anão no seu profundo covil. Deitava-se habitualmente muito tarde. As duas expedicionárias aguardaram, pois, que ele adormecesse, e quando calcularam que lhe teria chegado já o terceiro sono, foram procurá-lo, disposta a acabar e com os abomináveis dias de vida. Mas em torno dele velavam 6 ferozes panteras, que logo o despertariam com os seus gritos, se porventura alguém se lhe aproximasse. Não podemos fazer hoje coisa alguma, disse a fada. Voltaremos amanhã. E efetivamente, na noite seguinte, voltaram à montanha brumosa. Para distrair as panteras, trazia a fada 6 enormes pedaços de carne, que lhes atirou imediatamente às goelas, quando as viu prestes a arremessar-se em defesa do anão. Os medonhos animais que o anão mantinha esfaimados a fim de que fosse maior a sua ferocidade, esqueceram-se totalmente de guardar o amo, para só pensar em comer a carne fresca e sangrenta. Foi quanto bastou para que a fada, aproximando-se do terrível protegido de Barbalim, lhe estalasse no meio da testa um ovo de gaivota branca. O detestável feiticeiro, que dormia muito regalado o seu terceiro sono, estourou de repente, como estoura uma bomba real. Vendo morto o chefe, todos os restantes anões fugiram pela montanha abaixo, mais ligeiros do que setas. Ajudada por Felisbela, principiou então a fada a espargir no tronco de cada árvore 3 gotas de sangue do maldoso homúnculo, e uma a uma foram-se todas transformando em homens, crianças e mulheres. Gastaram nesse trabalho 7 dias e 7 noites. O pinheiro moço, que Felisbela vira a anã feia e corcunda espetar furiosamente com um fuso de ferro, era filho de 2 abetos robustos, que à distância o ladeavam e que vinham a ser o rei e a rainha daquele vasto território. Havia aqui e ali enormes montões de pedregulhos. Tocou-lhes a fada com a sua varinha de condão, e logo eles se transformaram em palácios suntuosos, ricamente alfaiados com jardins e hortas admiráveis, e árvores carregadas de frutos, onde pássaros cantavam. Seges elegantes, elegantes cavalos de raça, falcões soberbos, molossos temíveis, tudo surgiu como outrora antes do encantamento, abrilhantando o movimento das ruas. O rei, cercado de uma faustosa corte, dirigiu-se à boa fada e assim falou: Senhora, por certo ficaríamos eternamente convertidos em árvores, se acaso a vossa bondade vos não movesse a socorrer-nos.
O favor que todos vos devemos não é dos que se pagam, nem com o sangue das vidas. Há 30 séculos que estávamos sendo barbaramente açoitados todas as noites. Esse mau anão que mataste, rei da ilha das panteras, desejou um dia casar sua filha com meu filho Agenor, que aqui vedes, e apontou para o príncipe, que todo se elevava na contemplação da beleza de Felisbela. Como tal casamento não fosse do agrado de ninguém, fiz-lhe sentir que tanto eu, como a rainha minha esposa, como meu filho, como o povo em geral, o achávamos absolutamente irrealizável. Que procurasse consociar a princesa sua filha com um príncipe anão como ela, e que nos deixasse em paz a mim e a todos os do meu reino. Furioso, espumando de cólera, foi o malvado queixar-se ao gênio Barbalim, que veio aqui certa noite e nos encontrou a todos. Éramos árvores insensíveis durante certas horas e tínhamos durante outras uma perfeita sensibilidade humana. Martirizava-nos então com açoites e a meu filho espetava-o com um fuso de ferro a princesa anã, despeitada, num requinte de malvadez. A fada viu que o príncipe estava enamorado como louco das graças de Felisbela e que esta lhe correspondia plenamente. Então, respondendo ao rei, que respeitoso aguardava suas palavras, teve esta de falar diante de toda a corte. Se vos socorri, ó rei, a vós e aos vossos vassalos, foi porque minha afilhada Felisbela movei-o instantaneamente pedir. A ela e não a mim vos cumpre agradecer. Senhora minha, disse o monarca à filha do lenhador, que o reconhecimento de todos nós será eterno, é o que eu vos posso afiançar sob minha palavra de rei. Palavra de rei, como a senhora sabe, não volta atrás. Se a vossa sobrenatural protetora o consentisse, seríeis vós e não outra a esposa amada de meu filho. Felisbela corou e não respondeu. Então a fada sorriu e disse: Sede felizes, se não quis até agora dar-te riquezas, minha afilhada, foi para que aprendesses na penúria a ser virtuosa, perseverante e serviçal. Continua sempre a ser humilde e boa e não te arrependerás. Rainha, mais tarde, Felisbela, sorrindo de felicidade, demorava-se às vezes fitando o seu velho pai, que nunca perdera o cestro de rachar um pouco de lenha todas as manhãs, para não desacostumar, dizia ele, e perguntava-lhe carinhosa: Então, o cozinheiro do rei já lhe mandou a lenha encomendada a fim de obter com que mobiliar a nossa pobre choupana? Minha filha, respondia-lhe o ancião, não é sem saudades que penso no passado. Embora pobres, vivíamos quase tão alegres como hoje. E quando me lembro que se não fosse a encomenda do cozinheiro do rei, não estaria agora desencantada a floresta dos ais, e não terias, portanto, o bom marido que tens. Sinto vontade de mandar de presente a esse meu antigo freguês todas as árvores dessas terras abençoadas, para que nunca a falta de lenha o impeça de preparar os banquetes da corte. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com